Olá, queridos amigos de casa, estamos no ar com mais um Fica a Dica. E hoje o Fica a Dica é voltado à saúde, à sua saúde, a saúde de quem está nos assistindo. Então, o meu convidado de hoje é o Dr. Joaquim Reichmann, que vai falar um pouquinho sobre artrose. Você sabe o que é artrose? Né? Ou como identificar se você tem ou não artrose? Olha, é uma coisa muito comum hoje em dia acontecer com as pessoas, né? Não deixa de ser uma doença. E quem vai falar pra gente é o Dr. Joaquim Reichmann. Tudo bom, Joaquim? Seja bem-vindo ao Fica a Dica. Obrigado. Dr. Joaquim, o que seria a artrose para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouquinho? Bom, a artrose nada mais é do que o desgaste das cartilagens e das articulações. A ressalva é que não deve ser confundido com osteoporose. Osteoporose é enfraquecimento ósseo por falta de cálcio. Então, quando se fala de artrose ou junta gasta, para falar mais simples, se refere a uma articulação e não a um osso enfraquecido. Então, nós vamos falar sobre artrose e vamos deixar de lado a osteoporose, que é muito comum haver essa confusão, o pessoal às vezes não entende muito bem isso. E que locais que pode ter artrose? Tem local específico ou pode dar em qualquer lugar do corpo? Bom, a artrose ela pode acontecer em qualquer articulação do corpo. Quando tem uma articulação, pode haver artrose. Ela ocorre, com o passar da idade, em todas as pessoas. Então, a partir vamos dizer assim, dos 30 anos, começa em graus bem leves e vai se acentuando. Quanto mais idade a pessoa vai ter, mais alteração vai ter. Mas a diferença que existe é assim, aquela artrose, aquele desgaste que é o normal da idade e aquele desgaste que está acima, está mais grave do que o normal para a idade. Essa situação é que nos preocupa. Nós temos, mas o mais comum seria em que local? No joelho? Olha, hoje a gente trata, eu diria assim, que ela é comum em várias articulações, mas hoje eu diria, pela ordem assim, de frequência, joelho e quadris seriam os mais acometidos. Depois viria o ombro e outras articulações. Nós temos um exemplinho aqui, né? Que dá para mostrar para o pessoal entender, acho que assim, mais fácil, o que seria a artrose em si. Aqui nós temos um joelho que seria vamos dizer, ele não é exatamente igual ao nosso, mas é uma representação, um modelo, em que mostra a cartilagem aqui em azul. Então, a cartilagem ela tem que ser, não pode ter defeitos, buracos, erosões, ela tem que ser bem lisinha, né? Não pode haver deformidades ósseas. Esse aqui seriam os ligamentos, esses dos lados aqui, tem os ligamentos internos e os meniscos também, são estruturas do joelho. Mas vamos nos focar agora na parte azul, que seria a cartilagem. Você veja que tem no fêmur e tem na tíbia, e também tem na patela, que não aparece aqui, não está representada. Então, essa é a cartilagem saudável, ela no caso está representada em azul, mas ela é branca, cristalina, e ela tem que ser bem lisinha, porque ela é responsável pela mobilidade articular. Então, quando a gente fala em artrose, a primeira preocupação que deve vir é a rigidez articular e a dor, que geralmente acontece junto com essa rigidez. Aqui a gente tem um modelinho também mostrando já uma artrose, uma junta desgastada em fase avançada, onde se pode ver que a cartilagem azul ela está danificada. Dá para fazer uma comparação, aparecem essas manchas vermelhas, seria a destruição articular, na parte posterior do joelho também, e as deformidades ósseas associadas, olha como tem essas labiações aqui no osso, né? Isso tudo é consequência da destruição que vai acontecendo com a articulação. E aí existem vários motivos, várias causas, como, por exemplo, se você tem uma artrose, você pode ter por predisposição genética, geralmente 50% dos casos
a gente chama de causas idiopáticas que acontecem, a gente não sabe por quê. E as outras têm explicações, como, por exemplo, as pernas tortas, excesso de peso, lesões maltratadas ou não tratadas, sofridas no joelho. A gente recomenda que, quando houver uma lesão, seja tratada o mais rapidamente possível, porque a cartilagem ela é muito frágil. Se você passar uma unha, ela corta. Só para você ter noção de quão frágil ela é. E ela que é responsável pelo movimento articular. Então, as lesões, às vezes a pessoa deixa muito tempo, lesão de menisco, lesão de ligamento, e isso vai levar a uma artrose precoce, por uma mobilidade excessiva da articulação, ou um desarranjo interno, como uma lesão no menisco, por exemplo. Ou, às vezes, no episódio traumático, também pode haver uma lesão da própria cartilagem, e isso deve ser corrigido o mais rapidamente possível. Em alguns casos é possível fazer um tratamento medicamentoso e fisioterápico, em outros a necessidade de tratamento cirúrgico. Então, por isso que se fala assim em tempo, quanto antes você puder tratar a lesão, melhor, porque você vai evitar uma artrose precoce que vai te incomodar muito no futuro. Mas o ideal seria você prevenir essas lesões. De que forma poderia prevenir essas lesões? Tem um jeitinho ali? Tem, porque são várias as causas da artrose, mas agora nós vamos focar especificamente naquelas artroses provocadas por lesões. Então, assim, para evitar a artrose, tem que evitar a lesão, e para evitar a lesão seria, então, o nosso foco, como que a gente vai abordar isso aí. Então, para evitar a lesão no joelho, vamos dizer assim, 100% não existe como, porque quem pratica esporte fica mais suscetível, né? Mas se pode dar algumas dicas para que essas lesões diminuam, a pessoa tenha uma chance de ter menos lesões. Então, assim, primeira dica seria assim, ó, você não praticar esportes cansado. Se você estiver cansado, a possibilidade de ocorrer lesões é muito grande. Porque você não tem os reflexos necessários, vamos dizer, aquele impacto, aquela torção vai correr diretamente na articulação, o músculo não vai ter aquela força, aquela energia para descarregar primeiro no músculo com amortecedor e depois na articulação. Outra coisa que seria importante seria fazer um aquecimento e um alongamento prévio, porque nós temos, quanto melhor a amplitude, quanto melhor o movimento articular e mais amplo, nós vamos ter mais agilidade, mais velocidade, nós temos condição de reforçar a musculatura melhor, porque não adianta, como é que você vai reforçar um músculo se não tem movimento articular? Você não consegue, não tem braço e alavanca, então é muito difícil forçar uma musculatura sem mobilidade articular. Então, o que é importante manter numa articulação? O movimento. Você fazendo exercício de alongamento, nós vamos melhorar essa mobilidade, e aí nós temos condições também de fortalecer essa musculatura. Então, isso seria bastante importante. Com relação aos esportistas, é muito comum a gente ver que eles pegam um calção, pegam a meia e saem correndo, né? Aí chega lá, já, vamos entrar aqui, está faltando, já entra jogando, né? Então, isso aí, a gente acha que não é o correto e que vai dar problema. Então, o que custa lá? Você faz lá uns 10 minutinhos de aquecimento antes, dá uma corridinha, aquece, alonga, depois você entra na partida ali, né? Então, seria... Então, não ir praticar atividades físicas cansado, não fazer atividades físicas sem praticar um alongamento e o aquecimento prévio. Se recomenda também alongamento após as atividades para relaxar a musculatura. Também é importante a alimentação que você tem, usar também, ingerir, vamos dizer assim, substâncias que tenham colágeno, como, por exemplo, a gelatina seria um alimento interessante. Existem outros alimentos que também têm bastante colágeno, né? E que o colágeno é a substância fundamental da cartilagem. Depois, os outros alimentos se agregam ao colágeno, né? Então, a alimentação também é importante. Outros cuidados seria assim, com um tipo de calçado, por exemplo. Você vai jogar um futebol, por exemplo, né? Usar uma agarradeira menor,
Porque aí você vai ter menos chance de que seu pé fique preso no chão e você gire sobre ele. Aí você vai fazer sobre o joelho. Geralmente, nesses giros, você faz uma lesão praticamente sozinho. É muito comum de acontecer isso aí, né? Giro ou alavancamentos devem ser evitados. Então, se a pessoa não for um profissional, agarradeira menor é uma dica para que você se exponha menos a um risco de fazer uma lesão ligamentar ou meniscal, ou ambas, né? Muito bom. Muito obrigada, viu, doutor Joaquim? Acho que foi bem esclarecedor todas as tuas dicas, né, para o pessoal evitar as lesões também. Quanto ao tratamento também, tem como tratar, tem como prevenir, né? E se você sentir dorzinha, tem que procurar um médico, né? Eu acho que em relação, como eu falei antes, o melhor tratamento seria a prevenção. E eu acredito que quando a dor persistir, não melhorar, o mais correto que se possa fazer é procurar um especialista. Muito obrigada mais uma vez, doutor Joaquim. Obrigado pela oportunidade. E o Fica a Dica de hoje vai ficando por aqui com essas dicas maravilhosas aí para a sua saúde. Até a próxima.